Nós falávamos na outra meditação sobre a estruturação da nossa vida, do nosso organismo espiritual. E víamos que era muito importante que a graça de Deus atingisse a nossa estrutura, limpando o núcleo da nossa alma, colocando lá a graça santificante. E víamos também que a graça santificante é algo tão poderoso, tão forte, que como que na sua força a graça divina ela vai para como que se tem uma influência fortíssima sobre a nossa inteligência e a nossa vontade, e nessas capacidades da nossa alma nos encontramos aí com as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Essa é a estrutura básica que existe na alma de cada cristão em estado de graça, Porque, claro, se falamos de vida espiritual, temos que começar a falar de vida. Então, se a pessoa está em pecado mortal, não tem vida, né? A vida espiritual pressupõe, quando eu falo de vida espiritual, pressupõe, então, viver em estado de graça, né? Sem estado de graça não tem vida, tem morte. Então, vida espiritual. Vida espiritual. É mais ou menos como na matemática, né? Você tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5 na escala de cima, e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 na escala de baixo. Quando a pessoa realmente já não vive em pecado mortal, chegou no 0. Quer dizer, não tem pecado mortal, 0 pecado mortal, né? Agora resta ver se a partir de então, se a pessoa for generosa, ela vai, com a graça de Deus, certamente, ela vai escalando 1, 2, 3, 4, etc., até chegar no 10, né? Se a pessoa não vive em estado de graça, ainda está no menos 1, ou menos 2, ou menos 3, ou menos 4, aí vai depender de cada um da sua aproximação do inferno, né? Quanto mais pecados, mais próximo, ainda que um só pecado mortal já é suficiente para levar a alma para o inferno, como sabemos pela doutrina católica. O único pecado mortal é suficiente para a pessoa ser condenada, se a pessoa não se arrepende até o último momento da morte. Mas estamos falando de vida, então pelo menos 0 pecado mortal, e agora nós queremos crescer espiritualmente, portanto 1, 2, 3, 4. A Santa Teresa de Jesus, que eu já mencionei ontem, fala das 7 moradas do castelo, né? E São Paulo fala, inclusive saiu na epístola do domingo passado, da 60ª, que ele conhece um homem, que é ele mesmo, né? Conheço um homem que foi elevado até o 3º céu, né? Até o 3º céu. E então parece que se juntamos as 7 moradas do castelo de Santa Teresa, mais os 3 céus de São Paulo, dá 10 mesmo, né? Então a gente pode ir de 0, escalar até o 10, né? E talvez as esferas mais profundas do inferno também vão até o 10, não sei, né? Eu já não arrisco muito, mas Santa Teresa descreve a vida espiritual em 7 etapas, né? As 7 moradas do castelo, que a 7ª morada seria o mais alto, o mais elevado aqui nesta terra. Mas São Paulo fala do 3º céu. Então quer dizer que por mais que a alma já se encontre plenamente feliz no céu, cada um recebe Deus também de acordo com aquilo que com aquele recipiente que mas sem dúvida alguma, como se percebe, se tem 3º céu é porque deve ter o 2º e o 1º, né? Porque senão não tem sentido falar do 3º. Então quer dizer que no céu também tem graus de glória. A chamada glória acidental. A glória essencial é ver a Deus face a face. Isso é comum a todos, é o denominador comum de todos os santos no céu, ver a Deus face a face. Mas dentro desse ver a Deus face a face, nós podemos falar ainda de graus de glória. O 3º céu, o 2º céu, o 1º céu. Nossa Senhora, logicamente, está no céu mais elevado, né? Os mártires devem estar um pouquinho abaixo de Nossa Senhora, e o resto deve vir depois, né? Só para... porque os mártires realmente têm são a maior santidade na Igreja Católica, né? Então, ou talvez Nossa Senhora esteja tão perto de Deus que nem 5 anos no 3º céu deve ter uma coisinha a mais para Nossa Senhora, um local especial para Nossa Senhora, né? Está acima dos anjos e dos santos, né? Assim que a gente fala. Nossa Senhora está acima dos anjos e dos santos, então o 3º céu deve ser só para a gente, para os pobres mortais, não nessa graça tão grande que tem a Santíssima Virgem Maria, nessa glória tão grande que tem a Santíssima Virgem Maria. Mas o 3º céu
Quer dizer, é diferente, né? Você ser um copo de 300 ml ou você ser uma garrafa de 1 litro, né? É bem diferente, cabe mais. Ainda que é verdade que tanto o copo de 300 ml pode estar totalmente cheio de água e a garrafa de 1 litro também pode estar totalmente cheia. E a garrafa também está feliz porque não cabe mais, ela já está cheia, né? Estou cheia de água, não consigo ter mais. Estou super feliz porque toda a água que eu cabia já coube, né? E o copinho de 300 ml também está super feliz, que toda a água que cabia nele já coube, ele não cabe mais. Acho que é assim mais ou menos a felicidade no céu, né? Cada um recebe segundo a sua capacidade, está super feliz, nem tem inveja do outro. Não existe inveja no céu, né? Ele, sei lá, um Santo Tomás de Aquino talvez é uma garrafa de 1 litro, mas talvez eu seria apenas um copinho de 300 ml, mas não vou ter inveja de Santo Tomás de Aquino, porque, claro, Santo Tomás de Aquino, com a sua vida virtuosa, a sua vida de santidade, como que a sua alma foi se dilatando, de tal maneira que ele se transformou já aqui na Terra numa garrafa de 1 litro. É verdade, Santo Tomás de Aquino também era gordo, né? Tem outra dilatação também, né, na vida de Santo Tomás de Aquino, mas estamos falando da dilatação espiritual, né? E espiritualmente Santo Tomás de Aquino é 1 litro, né? E eu, pobrezinho, talvez apenas, sei lá, 250 ml, 300, que seja, mas não vamos ter inveja, né? Mas é verdade que quem é 1 litro talvez já esteja aí no segundo céu, né? Quem é 200 ml talvez esteja no céu um pouco mais inferior. Então essas coisas esses mistérios da graça que a gente fica doidinho para saber, né? E que a gente intui, que a gente recebe essas inspirações, que a igreja nos ensina, que a gente lê na escritura, e a mente voa, né? E o coração voa para as coisas eternas. E a gente não consegue saber tudo, né? Porque, como diz a escritura, agora nós vemos como se fosse num espelho. Mas nós o veremos tal qual ele é um dia, né? Então realmente deve ser uma coisa assim assustadora ver a Deus face a face, né? Aquele que o nosso coração desejou, aquilo que a nossa alma tanto quis, de repente você vê, o Senhor é o Pai. Eu não imaginava que era desse jeito, né? Imagina a surpresa, né? Então o Senhor que é o Filho é desse jeito. Eu pensei que era de outro jeito, né? As imagens lá da terra que fizeram não parece muito, é muito melhor, né? E o Senhor é o Espírito Santo? Nem parece uma pomba, com todo respeito e com toda adoração, veneração é Deus, né? Mas olha só, nem parece línguas de fogo, eram só comparações, eram só metáforas. Mas não é impactante isso, né? Ver o Pai assim cara a cara, ver o Filho assim cara a cara, ver o Espírito Santo e entender algo desse único Deus em 3 pessoas realmente distintas, né? E depois a surpresa grande quando a gente vê a Santíssima Virgem Maria, não parece Nossa Senhora de Guadalupe, não parece Nossa Senhora de Fátima, não parece La Salete, não parece Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, supera a todas as imagens lá da terra. É santíssima, é belíssima, a alma fica arrebatada, né? Realmente ver finalmente o rosto da Santíssima Virgem Maria e mais ainda, compreender com uma luz claríssima a santidade de Nossa Senhora. Não vamos entender tudo, mas vamos entender de maneira claríssima a santidade de Nossa Senhora e veremos que estávamos muito aquém, né? Que realmente a coisa é além do que nós pensávamos. Bom, quero dizer que vale a pena essa dilatação da alma, talvez não só para ficar no segundo céu, mas quem sabe como São Paulo, fazer companhia para ele lá no terceiro céu, né? E assim, com uma alma mais dilatada, com mais predisposto, mais trabalhado pela graça de Deus, a gente vai caber mais de Deus. A gente vai caber mais de Deus, né? Então, e portanto, a nossa bem-aventurança vai ser um pouquinho diferente de outras. Não por inveja, não por exaltação própria, mas porque nós queremos ser generosos para com o bom Deus, para que Ele também nos mostre a sua vontade, para que a gente possa estar mais e mais próximos dEle, né? E o que é que dilata a nossa alma? Quer dizer, nós éramos um bebê, fomos batizados, a nossa alma foi purificada, acabou o pecado original, com o sacramento do batismo, o pecado original foi embora. Quando a gente cresceu, talvez
algum outro teve a infelicidade de cometer um pecado mortal, confessou-se no sacramento da penitência e resolveu viver uma vida virtuosa. Mas aquilo é tudo muito incipiente, quer dizer, a coisa, a graça, a realidade da graça existe no alma em estado de graça, no alma que não tem pecado mortal, que foi batizada e que não tem pecado mortal, aí está a graça de Deus, estão sim as virtudes da fé, da esperança e da caridade, mas estão como que de forma embrionária. Não cresceu ainda. Não cresceu ainda. Num bebê, por exemplo, que acaba de ser batizado, a graça de Deus está aí. Mas é como se fosse numa forma embrionária. A fé está aí, mas não tem nenhum exercício de fé ainda, não tem nenhum ato de fé nesse bebê. Mas está aí, de forma embrionária. Então precisa chegar à idade da razão e a pessoa precisa fazer atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. E dessa maneira a alma vai como que se dilatando para Deus e vai se aproximando mais e mais de Deus. Então, quer dizer, não basta, para quem busca a santidade, para quem busca a perfeição, para quem busca crescer na vida espiritual, não basta ter apenas a graça e as virtudes sobrenaturais de maneira embrionária. É preciso que haja um exercício de fé, um exercício de esperança, um exercício de caridade, sabendo ao mesmo tempo que somente Deus aumenta a nossa fé, somente Deus aumenta a nossa esperança, somente Deus aumenta a nossa caridade, como ficou claro pela conferência anterior. Bom, então, o que faz com que a gente faça esse treinamento, essa academia do Espírito, é o exercício das virtudes. As virtudes, né? As virtudes. E é por isso que a Igreja Católica vai fazer o processo de canonização de vocês, né, quando morrerem, analisando as virtudes. Ou seja, qual foi o exercício de vocês na prática das virtudes. Né? Ou seja, até que ponto suas almas dilataram para Deus? Será que chegaram até aquilo que a Igreja vai chamar de virtudes heróicas? Porque esse é o nível da santidade, tá? Virtudes heróicas. A gente analisa se há uma humildade heróica, uma fé heróica, uma esperança heróica, uma fortaleza heróica, uma temperança heróica, uma prudência heróica. Tudo tem que estar no nível do heroísmo, né? Esse é o processo de canonização verdadeiro, né? O processo de canonização verdadeiro analisa virtudes heróicas, né? Por isso, os santos são sempre pessoas que nos impactam bastante, porque viviam heroicamente todas as virtudes, né? Quer dizer, é uma força, cada santo tem, a gente lê a vida dos santos e fica admirado como é que a graça de Deus age tão poderosamente na vida dessa pessoa, e essa pessoa corresponde tão admiravelmente também, né? A gente percebe também que, por mais que os pagãos possam ter algumas virtudes, né, essas virtudes são fracas, quer dizer, não é a mesma coisa a pobreza de Crates de Tebas, não sei se conhece esse personagem grego, né, o famoso Crates, que era casado com a tal da Hipárquia, o nome da mulher é feio, né, o dele também não era bonito, né, então esses gregos, ele era casado com ela, e Crates, então, é um famoso grego que viveu 3 séculos antes de Cristo, e ele resolveu vender todos os seus bens, e vivia pauperimamente em Atenas. E a esposa dele, a tal da Hipárquia, fez igual ele. Viviam os dois, assim, praticamente mendigando nas ruas de Atenas. Paupérrimos, né? Mas a gente identifica que essa pobreza de Tebas e de Hipárquia não é a mesma coisa da pobreza de São Francisco de Assis. Tem algo a mais na pobreza de São Francisco de Assis, né? Qual a motivação de Crates? Era uma motivação filosófica, né? Qual a motivação de São Francisco de Assis? É outra coisa, né? Está em outro nível, em outro patamar. As duas são pobreza? Sim, são pobreza. Ou sei lá, vou colocar um exemplo mais evidente, né? Uma pessoa que é pobre, porque não tem dinheiro. É muito diferente de uma religiosa carmelita que vive a pobreza no seu Carmelo, né, de maneira voluntária, através de um voto de pobreza. Tem uma diferença aqui, né? A gente identifica logo que as duas são pobreza, mas é uma pobreza diferente. Tem algo a mais na pobreza da Carmelita, na pobreza de São Francisco de Assis, não é uma pobreza filosófica.
Ou não é simplesmente uma pobreza por falta de bens materiais. Tem algo aqui que a gente vai chamar de virtude, né? Uma virtude, inclusive, nesse caso, uma virtude moral infusa, né? É assim que a gente costuma categorizar, então, as virtudes. As virtudes podem ser virtudes morais ou virtudes teologais. As virtudes morais, por sua vez, elas podem ser ou adquiridas ou infusas. No caso das virtudes teologais, sempre são infusas. É Deus quem infunde a fé em nós e é Deus quem as aumenta em nós. Sempre é assim. Já no caso das virtudes morais, elas podem ser adquiridas por repetição de atos. E no caso das virtudes morais infusas, é Deus que concede, por exemplo, a pobreza de São Francisco de Assis. É um dom de Deus para São Francisco de Assis, né? Bom, então eu vou insistir um pouco nisso aqui, porque eu queria que no final dessa conferência a gente entendesse um pouco sobre os equilíbrios ou desequilíbrios da nossa vida com relação às virtudes, né? Equilíbrios ou desequilíbrios. Por exemplo, uma pessoa que reza muito, que tem uma grande confiança em Deus. Vamos dizer que essa pessoa tem a virtude da piedade, né? Mas, por outro lado, é uma pessoa ainda muito preguiçosa, né? Muito preguiçosa, a casa está sempre bagunçada porque não tem coragem de arrumar, chega sempre atrasado no trabalho porque dorme até tarde, né? A gente percebe que tem aqui um desequilíbriozinho, né? Essa pessoa, tudo bem, é piedosa, né? Mas é preguiçosa. Quer dizer, parece que de um lado existe de 0 a 10, de 0 a 10 na piedade ela está aí no 6, mas de 0 a 10 na coragem ela está no -2, né? Tem um desequilíbrio aqui, não tem? Não está harmônica a vida dessa pessoa ainda, não tem harmonia. Tem alguma coisa que está descompensada aqui, né? Então, é bom a gente entender isso, porque pode ser que na nossa vida espiritual existem essas faltas de equilíbrio, né? E eu penso que é importante que a gente busque este equilíbrio, esse justo meio em toda a nossa vida. Porque eu acabei de dizer, as virtudes elas podem ser ou morais ou infusas. As morais, por sua vez, podem ser adquiridas ou infusas. As teologais infusas, eu quis dizer, repito, as virtudes podem ser morais ou teologais. As virtudes morais podem ser ou adquiridas ou infusas. Então nós vamos falar de virtudes morais adquiridas ou virtudes morais infusas. E nós vamos falar também das virtudes teologais, que são totalmente infusas e sobrenaturais, né? E as virtudes morais infusas também são infusas, são sobrenaturais. Bom, então, como é importante viver essa estabilidade, né, na vida, esse justo meio. Bom, então, como vocês podem ver, por exemplo, na vida do famoso Crates de Tebas, existe uma virtude da pobreza. Existe uma virtude da pobreza. Quer dizer que os pagãos podem ter virtudes morais adquiridas? Podem. Santo Tomás de Aquino fala assim, olha, os pagãos podem fazer algumas coisas sem a graça de Deus. Por exemplo, podem plantar árvores. Eles colocam esse exemplo. Podem plantar uvas. Então, Santo Tomás de Aquino, com quase que um certo sentido de humor, né? O que um pagão pode fazer sem a graça de Deus? Pode plantar árvores, né? Vocês estão vendo que, infelizmente, a pouca apreciação da graça de Deus e dos meios sobrenaturais está fazendo com que a Igreja Católica plante árvores, cuide dos golfinhos, abençoe gelos. É que Santo Tomás de Aquino dá esse exemplo. Né? Interessante. Na Suma de Teologia ele fala isso. Ele pergunta, o que os pagãos podem fazer sem a graça de Deus? Podem plantar uvas, né? Interessante, né? Quando a igreja oficial abandona a vida sobrenatural cada vez mais, o que eles vão fazer? Vão plantar árvores
É isso, é que está certo segundo a Suma de Teologia, está certo segundo Santo Tomás de Aquino, né? É isso, né? Então, é uma vida muito no campo natural. O Concílio Vaticano II já estabeleceu esse humanismo, né? O humanismo, que é uma das notas mais típicas do Vaticano II, é o humanismo. Humanismo, antropocentrismo, né? Então, vão plantar árvores, né? Vão seguir a Agenda 2030, né? Está dentro do esperado, né? Não é estranho, sabe? É que o esperado é isso, né? Quando se abandona a vida sobrenatural, a gente se volta então para as coisas mais naturais, mais do dia a dia, coisinhas, né? Que se pode fazer. Então, é claro que existe uma diferença entre uma pobreza filosófica para uma pobreza adquirida de um cristão. A gente costuma dizer que as virtudes dos pagãos, elas podem ser falsas ou verdadeiras. Dou exemplo. Por exemplo, tem gente que é muito temperante. Pagão que vive uma certa temperança. Muito não, vamos colocar uma certa temperança. Porque não quer ficar gordo, né? Pagão que não quer ficar gordo e por isso come pouco, mas não é um motivo assim de jejum, de penitência, de ascética, né? Pronto. Ou sei lá, pagãos que são muito prudentes com o seu dinheiro, porque no fundo são avaros, querem ter mais, né? Então, e é possível também o seguinte tipo de virtude, né? Sei lá, um soldado que é pagão ou vive em pecado mortal, mas ele é corajoso, enfrenta tudo, né? Então a gente pode dizer que esse soldado ele é forte. Ele é forte. Parece algo com a virtude da fortaleza, né? Ele enfrenta, ele... Só que, por outro lado, esse pagão, esse soldado em pecado mortal se embriaga, e às vezes, por causa da embriaguez, ele fica fraco e não consegue cumprir com seus deveres de Estado. Então se percebe que a fortaleza do soldado, que parecia fortaleza, na verdade, acabou de ofuscar por causa da ebriedade, por causa da bebida. Então se percebe que as virtudes morais da prudência, justiça, fortaleza e temperança, que são as basiconas, né? Todas as outras virtudes estão conectadas com essas quatro, tá? A gente falar de estudiosidade. A estudiosidade pode estar na virtude da fortaleza, sei lá, né? A piedade está conectada com a virtude da justiça, né? A sobriedade está conectada com a virtude da temperança. Depois a gente fala que essas quatro virtudes morais, a saber, prudência, justiça, fortaleza e temperança, elas são como que o núcleo de todas as virtudes morais ou virtudes humanas, que inclusive pode existir num estado falso ou imperfeito nos pagãos ou nos católicos em pecado mortal. Mas sempre de maneira imperfeita. Às vezes são virtudes falsas. Por exemplo, a prudência do avaro. Para ter mais dinheiro, a pessoa pode ser muito econômica, né? Mas porque é um avaro, então ele é muito prudente com o seu dinheiro. Mas essa prudência é falsa. Se identifica? A prudência é falsa. Ou a coragem verdadeira do soldado, mas que por causa da ebriedade se transforma numa fortaleza fraca. Desculpem os termos contraditórios, né? Mas é uma fortaleza fraca, porque a fortaleza acaba de ser derrubada por causa da ebriedade. É uma fortaleza fraca. Então, virtudes morais falsas, por exemplo, como a prudência do avaro, que é uma virtude falsa, as falsas virtudes, essa não nos interessa praticamente, né? Não nos interessa. Mas precisa saber intelectualmente para identificar, por exemplo, humildade falsa, né? Uma humildade falsa. Não sei, vocês talvez já se sentiram muito incomodados com aquelas pessoas que, sei lá, parece que tem um jeitinho de humilde, né? Só um jeitinho, né? Elas andam mais ou menos assim, ó. Cabeça torta para a direita,
Elas falam bem baixinho. Elas... Aí quando você toca assim alguma coisa que as fere, elas se levantam 3 metros, gritam: quem é você para falar isso contra mim? Você não tem direito. Né? Aí ela mostra o soberbo que ela é, né? Mas habitualmente ela tá assim, né? Nossa, mas como ele é humilde, como essa pessoa é humilde, né? Faz um teste para ver, né? Faz um teste. Fala, sei lá, né? Nossa, como você é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, não. Eu sou humilde, né? E briga. Que é isso, né? A falsa humildade. Então, ou sei lá, né? Alguém fala assim: nossa, fulano, como você sabe... como você... Nossa, como você sabe a língua portuguesa? Né? Não, eu não sei não. Mas lá dentro tá assim: realmente eu sou um excelente gramático. Né? Quem é melhor retórico que eu? Não existe, né? A minha eloquência é fantástica. Finalmente essa pessoa acertou, né? Só que por fora a gente fala assim: não, o que é isso, né? Eu não. Falso humilde, né? É a falsa humildade. É a falsa humildade. Era tão mais simples dizer assim: alguém fala: nossa, como você domina a língua portuguesa. Eu falo assim: muito obrigado. Pronto. Suficiente. Né? É suficiente. Mas não, eu não sei, eu sou muito ruim em português. E lá dentro tá, eu sou muito bom em português. Nossa, eu realmente... Todos os concursos eu passei, né? Eu sou a pessoa mais importante da língua portuguesa, que é Camões perto de mim, né? Que é Napoleão Mendes de Almeida perto daquilo que eu sei. Isso é um orgulho bobo, né? Falsa humildade. É tão fácil dizer: olha, muito obrigado. Pronto, agradece. No coração pode dizer também: meu Deus, muito obrigado pelo domínio que eu tenho da língua portuguesa, e tá muito bem, acabou. Não tem drama diante disso, né? É muito mais fácil. Pronto. E se não é assim, às vezes falar: olha, às vezes essa pessoa pensa que a gente é bom em alguma coisa, ela está equivocada, mas na cabeça dela ela está certa. Na cabeça dela ela está certa. Então, muito obrigado também, né? Quer dizer, o que ela pensa de mim não aumenta o que Deus pensa de mim, e nem diminui o que Deus pensa de mim, porque Deus é a verdade, Ele sabe tudo sobre mim. Agora, as pessoas sim podem se equivocar, mas na equivocação delas, talvez na cabeça delas, elas pensam que elas estão certas, né? Então, tá bom. Fazer o quê? Então, muito obrigado. De todas as maneiras, muito obrigado. E a gente vive a humildade mesmo, né? Bom, evitar as falsas virtudes. É isso que eu quero dizer, né? Vamos evitar as falsas virtudes. Falsas virtudes. Muito ruim as falsas virtudes, né? Isso daqui a gente tem que ter pavor, tá? Porque isso daqui é o fundamento da chamada hipocrisia. Né? Os hipócritas. Essas pessoas que por fora, bonitinhas, mas por dentro são sepulcros com ossos fedorentos. Nosso Senhor fala isso dos fariseus, né? Hipócritas, sepulcros branqueados, né? Por dentro são cadáveres, mas por fora toda uma aparência de virtude, sabe? Isso é muito ruim para a alma, muito ruim. Então vamos ter pavor das virtudes falsas, né? Pavor, pavor. Se a gente não é humilde, enfim, é melhor gritar com todo mundo que parecer humilde. Não, brincadeira, não precisa gritar com todo mundo, mas manter o básico da boa educação, né? Do que ficar fingindo de humilde. Eu acho que é pior fingir de humilde, né? Porque assim, vamos ser sinceros, quando eu como sacerdote, né? E quero ajudar uma pessoa a conseguir uma virtude, eu prefiro saber como a pessoa é, de verdade, porque então eu posso ajudá-la a fazer um caminho de vida espiritual do que ela tentar mostrar aquilo que ela não é, né? Estava falando há pouco tempo ali à mesa, né? Por exemplo, rapazes que querem entrar no seminário, que moram longe das nossas capelas tradicionais. Eu não os aceito. Vai ter que vir morar perto da capela. Porque, sei lá, né? Ele conversa comigo a cada 4 meses, quando eu vou nessas missões por aí, mas depois acontece que eu não sei com quem que ele anda, o que que ele lê, o que que ele faz no dia a dia. Aí a cada 4 meses aparece lá como um rapaz piedoso, ajuda a missa, disfarça. Eu vou mandar um sujeito desse para um seminário da Fraternidade São Pio X, com a responsabilidade que isso leva consigo? Não, não. Ou vem morar perto, ó, tem que estar de olho. Eu prefiro alguém que mostre os seus defeitos, que eu conheça os defeitos e vá trabalhando durante 1 ano, 2 anos para essa pessoa melhorar e retirar esses defeitos e depois
finalmente joga essa pessoa, manda essa pessoa para o seminário, por exemplo, né? Ou uma religiosa, que é uma menina que vai ser religiosa, né? Do que simplesmente a cada 4 ou 5 meses eu vejo essa pessoa pode disfarçar diante de mim, né? Porque a gente tem uma tendênciazinha à falsidade, né? Eu também, tá? Todos nós temos uma tendência à falsidade, a mostrar aquilo que nós não somos. Então isso é muito perigoso, especialmente quando se trata de vocações muito específicas, como é o sacerdócio, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso. É bom que as pessoas se mostrem como são, né? Eu já trabalhei com seminaristas e tudo, né? E assim, eu sempre procurei, acho que isso é bom, né? Criar um ambiente de confiança e de naturalidade, para que as pessoas sejam elas, né? Então, isso eu sempre tive muito claro. Infelizmente, às vezes os seminários criam, os seminários, as casas religiosas, por causa da disciplina, tem uma tendência a criar um ambiente que não é muito natural, muito espontâneo. Isso, às vezes, a pessoa se oculta atrás da disciplina. Isso não é... Acho que é preciso estudar ver uma maneira para que as pessoas se mostrem como elas são, né? E às vezes, quando, enfim, as pessoas estão por aí, com os filhos de vocês também, tá? Cria um certo ambiente de naturalidade para identificar onde é que estão as questões, onde é que se pode ajudar mais. É muito melhor uma pessoa que se mostra como ela é, para a gente ajudar, do que uma pessoa que vive disfarçando o tempo todo. Você não sabe quem é essa pessoa, né? Assim, isso é para a gente evitar as virtudes falsas, porque não são virtudes, né? Não são virtudes. Quando elas são verdadeiras, mas são fracas, como aquele soldado que é forte, mas por causa da bebida acaba sendo não forte, não cumpre com seus deveres de Estado, nós vamos chamar de virtudes verdadeiras. Só que são virtudes verdadeiras pouco estáveis. Em latim a gente fala assim, virtudes in stato dispositionis facile mobilis. Facile, fácil, né? Facilmente movível. Facile mobilis. Virtudes verdadeiras facile mobilis. Ou seja, virtudes verdadeiras pouco estáveis, né? Meio gelatina, né? A gelatina é isso. Ela não é líquida, mas ela não é sólida totalmente. Ela é aquela coisa meio, né, esquisita, né? Eu não gosto muito de gelatina, né? Só se for aquela colorida, porque ela tem um pouquinho mais de sabor, mas a gelatina mesmo é muito ruim, né? Aquela coisa meio aguada, assim, meio, não é nem isso nem aquilo. Não. É, já está pensando na sobremesa, né? Bom, então, são as virtudes, vou chamar assim, virtudes gelatinosas, né? Facile mobilis, né? Elas são pouco sólidas, elas não são estáveis, né? E depois tem as virtudes morais, difficile mobilis. In stato dispositiones difficile mobilis, né? São aquelas pedras, né? Firmes. Se a virtude verdadeira, difficile mobilis, dificilmente movível, né? Não se move facilmente. Isso é o que eu falava ontem, né? Sei lá, uma Santa Teresa de Jesus, que depois de 20 anos de vida religiosa, ela ainda se considera uma religiosa não perfeita, depois de 20 anos de vida religiosa no Carmelo, e de repente ela vê uma imagem de Jesus flagelado, que a impacta profundamente, e a partir daquele momento, ela chora os seus pecados fortemente e se decide a estar mais perto de Deus, depois de 20 anos de vida religiosa, mais perto de Deus, com uma determinada determinação, como diria a Santa de Ávila, né? Com uma determinada determinação. Até agora ela só estava determinada, já era religiosa, 20 anos de religião, estava só determinada. Mas depois de 20 anos de vida religiosa, uma determinada determinação. Claro, isso daqui não vai mais parar a Santa Teresa de Jesus, né? Com uma determinada determinação, essa mulher vai corresponder perfeitissimamente à graça de Deus e vai fundar um montão de Carmelo que vai ser um celeiro de santas, né? Verdadeiras santas. Quantíssimas santas carmelitas existem, né? Entre elas Santa Teresinha do Menino Jesus, entre elas, né? Mas um celeiro de santas.
Infelizmente, até o Carmelo passou por reforma, né? O Concílio Vaticano II não deixou ninguém quieto, né? Reformar a vida religiosa, reformar as carmelitas. É um desastre, né? Aquilo que Santa Teresa quis, um celeiro de santas, infelizmente, né? Infelizmente. Depois do Vaticano II também foi picoteado, né? Bom, então, uma determinada determinação é isso, é o difficile mobilis. Uma virtude forte, firme, né? Não se move facilmente. Bom, estamos aqui no campo ainda das virtudes morais, quer dizer, o que é uma virtude? Eu falei tanto de virtude, mas o que é essa coisa que deixa a gente firme, que deixa a gente em stato dispositiones difficile mobilis, dificilmente movível? O que é isso? A palavra virtude tem que ver com força, energia, disposição, tá? Tanto é assim que a gente fala assim da... Em grego a gente fala isso, o termo usado é areté. Areté, né? A-R-E-T-E. Transliterado ao português, né? Areté. Significa energia, força, disposição. Quer dizer que uma virtude, por exemplo, aqui a luz dessa capela, ela está estável, né? Está estável, está iluminando da mesma maneira mais ou menos, pelo menos a olho nu. Outra coisa é que a gente fizesse uma pesquisa mais minuciosa, medisse os decibéis, acho que é isso que fala, né? Assim que fala, não sei o que seja aí, né? Enfim, o que seja da luz, aí lumens, enfim, o que seja, né? A gente talvez ia perceber mais detalhes. Mas assim, a olho nu tá bom, né? Tá estável, tranquilo. Claro que por dentro opera uma série de coisas que a gente não vai se dedicar a medir agora. Algo assim na virtude. Existe uma estabilidade, mas por dentro opera uma série de energias que causam essa estabilidade externa, essa firmeza externa, né? Quando a luz começa a piscar assim, a gente logo tem que trocar, porque alguma coisa tá errada, né? Ou sei lá, esses eletrocardiogramas, né? Que a gente vai no médico e apresenta uma coisa assim mais ou menos, né? Então, tá bom, parece que não tá mal, né, doutores que estão aqui. Mas se a coisa é assim, parece que não está tão bom, né? Mas tem que cuidar um pouquinho mais do coração. Então, precisamos de uma certa estabilidade, mesmo com as trepidações habituais, porque estamos vivos, isso tem energia, tem força, mas seja uma estabilidade. A virtude é isso, né? Nos deixa estáveis, difficile mobilis, no bem, né? Mas aquilo está funcionando. Existe uma energia, algo que nos sustenta, né? Quer dizer, são almas que foram treinadas já para prudência, para fortaleza, para justiça, para temperança, para piedade, para estudiosidade, para eutrapelia, para todas as virtudes que se conectam com as 4 virtudes morais, né? Bom, depois nós temos também uma série de virtudes que, bom, então como eu dizia, a virtude é energia, a disposição é força. Por quê? Porque por mais que nem sempre, todos os dias, a gente consiga acordar heroicamente às 6h03, né? 6h03, para ser muito pontual, né? Despertador tocou, pula da cama, acabou, porque eu não sou preguiçoso. Então 6h03. Pá, né? Claro que aqui eu vou fazer um parêntese, não estou tratando casos excepcionais, tá? Às vezes a pessoa tem um problema realmente de sono, não sei o que mais, não dormiu, isso é outra coisa, tá? Não estou tratando dos casos, estou falando do caso habitual, ordinário, né? Onde a gente sabe que se a gente ficar um pouquinho mais na cama é por preguiça, não é por outra coisa. A gente identifica essas coisas, né? Sei lá, uma coisa é alguém que não se ajoelha na hora da comunhão porque tem problema de joelho, isso é uma exceção, e outra coisa é a pessoa que não vou me ajoelhar porque eu não quero receber a comunhão de joelho. São 2 atitudes bem diferentes, né? Então, claro, se alguém nas nossas capelas tradicionais tem um problema de joelho e não vai se ajoelhar, nós vamos dar a comunhão de pé para ele, porque pobrezinho, né? Até o padre não consegue ajoelhar em alguns momentos da missa, porque tá meio quebrado do joelho, né? Ou da coluna, então... Exceções são exceções. A gente não está tratando de exceções, né? Estamos tratando do habitual, Exceções são exceções e são bem-vindas, mas não é o caso. Quando são bem-vindas, é claro. Então, acordar às 6h03, né? Então a pessoa treinou-se através de atos de coragem,
segunda-feira 6h03, terça-feira 6h03, quarta-feira 6h03, quinta-feira 6h03, sexta-feira 6h06, né? Ficou mais 3 minutinhos na cama. Por causa desta falha, essa pessoa não deixou de ser corajosa. Porque houve uma repetição de atos durante meses que cristalizou uma virtude, é difficile mobilis, mas se é dificilmente movível, alguma vez pode ser movível. Só é dificilmente movível. Pode ser que alguma vez a pessoa tenha uma falha e fique 3 minutinhos a mais do previsto. Não é preguiçoso porque dessa vez ficou 3 minutinhos a mais. Ele não é preguiçoso. Cometeu um ato de preguiça. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? Que a virtude nos transforma naquilo que nós estamos lutando. Quer dizer, a pessoa ela passa a ser preguiçosa quando ela faz muitos atos de preguiça. Ou ela passa a ser corajosa quando ela faz muitos atos de coragem. Entenderam? Quer dizer, vai se cristalizando de tal maneira os bons hábitos em nós que a gente se transforma naquilo que a gente faz. Quer dizer, a pessoa não é simplesmente uma pessoa que faz um ato de coragem, mas ela mesma se torna corajosa. Ela é corajosa, ela não está corajosa, ela é. Ou ela é preguiçosa. Quer dizer, é tão endêmico, é tão forte a preguiça nela, que toda ela é uma preguiça. Né? Ou toda ela é uma gula. A pessoa, ela é gulosa, ela não só faz atos de gula. Não é que ela cometeu um pecado de gula, não. É que ela é tão gulosa que ela é gulosa. A pessoa se transforma naquilo que ela faz, né? Ou, por exemplo, essa pessoa é corajosa. É que ela é corajosa, ela enfrenta mesmo as situações. Ou aquela outra é paciente. Ela não só tem paciência, mas ela já se transformou quase que na paciência. Todo mundo reclama, mas que pessoa paciente, né? Ou essa pessoa, que pessoa bondosa. As pessoas se transformam nas virtudes, elas ficam virtuosas. Quer dizer, elas não ficam, elas ficam, mas elas são virtuosas ou são viciosas. Né? E com o passar do tempo, parece que isso sai pela nossa pele, de alguma maneira, né? Parece que as pessoas olham assim para mim e falam, nossa, mas que pessoa, como é bom ficar perto dessa pessoa. Ela transmite uma paz, né? Vocês já experimentaram isso? Tem pessoas que têm essa capacidade, né? Você está perto delas, transmite uma paz, né? Mas que tudo está bem para ela, nada incomoda demasiado, sempre paciente, sempre serena, porque ela se transformou nisso. Na literatura, um dos exemplos mais belos que eu já li, dos mais belos que eu já li, de amabilidade, de bondade, é a figura da Inês, no livro David Copperfield, do Charles Dickens, né? Quem já leu? 1000 páginas e pouco. David Copperfield. Excelente livro, né? Para mim, o Charles Dickens é um dos melhores, faz as melhores descrições da face da Terra, né? Parece que ele começa a descrever, a gente entra na sala, vê tudo perfeito. Você nunca viu, mas ele descreve tão bem, é tão gostoso como ele descreve, que a gente realmente imagina o mundo que ele está, né? O que ele quer descrever. E lá tem uma personagem chamada Inês. É estremecedor, realmente. Quer dizer, é engraçado. Eu li esse livro quando eu era seminarista, e desculpe o que eu vou dizer aqui, né? Mas a gente quase fica apaixonado pela Inês. Mas não apaixonado no sentido sensual, tá? É porque é uma moça tão virtuosa na descrição do Charles Dickens, mas ela é tão virtuosa que eu acho que não tem homem que não fique apaixonado pela Inês, a do livro, né? A do livro, que não existe na realidade. Mas é tão bem descrito que eu falo, eu era seminarista, falei, será que eu estou apaixonado por essa mulher? Porque ela é tão bonita a descrição que é impossível que a gente não fique apaixonado pela Inês. E dito de maneira assim bastante... Até as mulheres ficam encantadas com a Inês, né? Porque assim, a virtude, assim como a majestade da Inês, como ela entra, como ela conversa com as pessoas, como como que parece que ela a virtude se configurou nela de tal maneira que ela é como se ela fosse a virtude personificada. A virtude andando pela casa,
a virtude conversando com a gente. Então, a Inês é a virtude. E todos nós temos que ser apaixonados pela virtude, né? No bom sentido da palavra, né? Temos que ter uma atração pela virtude. Eu acho que o Charles Dickens consegue criar ali naquela personagem uma espécie de personificação da virtude. Acho que é isso. E por isso eu acho que todo padre, todo seminarista, todo homem casado, todo mundo vai ficar, e até as mulheres vão ficar apaixonadas pela Inês, porque é a virtude personificada, no fundo é isso, né? E o bem atrai, a capacidade que o bem tem é isso, né? O bem é, como diriam os clássicos, né? Quod omnia appetunt, aquilo que todos desejam ao bem, né? Então, quando Charles Dickens faz isso, né? É como se ele tiver, a virtude é isso, a virtude é a Inês. Eu só estou personificando. Você sabe que o Dante Alighieri faz isso na Divina Comédia também, né? Quando a Beatriz é a teologia. É a figura da teologia. Na verdade, não é uma mulher. É verdade que também tinha uma mulher, que o Dante Alighieri tinha uma certa paixão por ela, e de alguma maneira ele colocou ali. Mas dentro da obra literária do Dante Alighieri, a Beatriz, na verdade, é a teologia, essa ciência que nos faz conhecer. Só que ele coloca como se fosse uma mulher. Bom, se a gente vai nessas catedrais góticas, não é difícil ver 3 mulheres representando a fé, a esperança e a caridade. Se não me engano, tem isso na Catedral de Chartres. 3 mulheres, muito na sua expressão esculpida, né? Muito belas e tal, que representam a fé, a esperança e a caridade, né? Parece que é muito comum na literatura e nas artes expressar, olha, as mulheres têm que ser modelos de virtudes, né? Eu só falei da Inês, da Beatriz, das mulheres da fé, da esperança. Quer dizer, as mulheres, elas têm que personificar mesmo. É por isso que é tão interessante quando exige, por isso a gente fica chateado, né? Como é que transformaram a mulher nesse monstro que querem transformar, né? Perderam a feminilidade, pintaram o cabelo de verde. Tem mulher que pinta o cabelo de verde, né? Pintaram o cabelo de verde. Usam umas calças que parecem calça de homem. Calça em geral já tá ruim para a mulher, né? Agora se for calça de homem, pior ainda, né? Assim, ficaram toscas, perderam a feminilidade. A gente olha assim e fica, que coisa esquisita, né? Algumas vão para a academia e ficam com músculos de homem, né? Parecem homens, né? Isso causa uma aversão àquilo, né? Porque assim, acho que nenhum homem quer namorar com outro homem, se for normal. E a mulher é tão forte que parece homem, logo causa aversão àquilo, né? Assim, você vê que coisa estranha, né? Coisa esquisita, quer dizer, enquanto que todos os modelos que eu acabei de dizer, a Inês, a Beatriz, né, a fé, a esperança e a caridade, são personificados por mulheres. Como é feio quando se destrói a mulher. Quando se destrói a mulher. Parece que é aquela perseguição que está desde o livro do Gênesis, né? No livro do Gênesis, o demônio foi atrás de Eva. Não é? Lembram? Foi atrás de Eva. Não foi em primeiro lugar atrás de Adão. Tem um mistério aí da mulher, hein? Tem uma coisa aí. São Paulo chega a dizer na carta a Timóteo que a mulher se santifica pela maternidade. A mulher será salva pela maternidade. Tá lá. Tá lá. A salvação nos vem através da Santíssima Virgem Maria. A luta do dragão no final dos tempos começa com a luta contra a mulher e contra a descendência dela, né? Tem alguma coisa aí com vocês, mulheres. Tem alguma coisa estranha com vocês, né? Tem algum mistério que as envolve que realmente a gente, né? Não sei, né? Alguma coisa esquisita aí, né? Que vocês tomem cuidado e não permitam que o demônio chegue em vocês e através de vocês destrua a humanidade. É forte isso, hein? Já aconteceu uma vez, né? Através de Eva destruiu a humanidade, né? Através da mulher destrói a família, destrói a sociedade. O demônio está fazendo o mesmo plano que ele sempre fez, né? Através da mulher, né? Impressionante isso aí. A mãe de São Domingo de Gusmão, a mãe de São Francisco de Sales, a mãe de Dom Bosco, né? São, assim, são mulheres que educaram grandes homens para a igreja, né? Grandes santos para a igreja. Poderia citar muitas outras, né? Assim,
a geração, não só a geração natural, mas a mulher tem uma participação impressionante. Quando ela quer ser mulher mesmo, no plano de Deus, ela tem uma importância enorme na vida sobrenatural das pessoas também, né? Só que isso é um mistério que não é o tema da nossa conferência hoje, né? Mas virtudes sólidas, né? Difficile mobiles, que vai configurando mesmo a pessoa, e a pessoa não simplesmente ela faz atos de prudência, mas é uma pessoa prudente. Não somente faz atos de justiça, mas é uma pessoa justa. É uma pessoa forte, é uma pessoa temperada, é um homem de fé, uma mulher de fé, um homem de esperança, uma mulher de esperança. É uma pessoa caridosa, é um homem caridoso, é uma mulher caridosa. Então, certamente as virtudes, essas boas disposições que nos tornam estáveis, acabam provocando em nós isso que nós chamamos de o justo meio, né? O equilíbrio. Mas certamente todos nós identificamos que a verdadeira religião, a virtude da religião, a verdadeira religião, não é simplesmente o justo meio entre a impiedade e a superstição, né? Toda virtude a gente pode considerar os extremos opostos, né? Os extremos opostos. Então, está, por um lado, o preguiçoso e, por outro lado, está o ousado. E no meio está o audacioso. Por um lado está o ímpio, no outro extremo está o supersticioso, que parece ser um exagero de religião. Supersticioso, né? Ele precisa acender 200 velas, precisa lavar a escadaria lá de Salvador da Bahia, ele precisa ter não sei quantos orixás, é o supersticioso. Precisa olhar a hora. Ele é religioso, só que é um religioso exagerado. Existe uma coisa religiosa nessa pessoa, né? Ele precisa fazer coisas religiosas. Existe um exagero na virtude. Não é exagero na virtude, é uma deturpação da virtude, uma desordem na virtude, né? Então, é o extremo oposto, é o supersticioso. E por lá está o ímpio. Não quer religião, não quer acender vela, não quer ir à missa, não quer rezar terço. São os dois extremos, né? A gente identifica entre esses dois extremos está o meio, que é a virtude da religião, onde se dá culto ao verdadeiro Deus da maneira como Deus estabeleceu, né? É isso, a verdadeira religião. Só que a verdadeira religião não é simplesmente o justo meio entre a superstição e a impiedade, é algo mais elevado. Então, quando a gente fala que a virtude é o justo meio entre dois extremos, não queremos dizer simplesmente que é a metade do caminho. Não, é ao mesmo tempo cume, superação, ponto alto, né? Porque realmente a verdadeira religião está acima, não é só o justo meio, está acima, não é somente o justo meio. Bom, todas as virtudes então vão, essas boas disposições vão solidificando a nossa vida para que a gente tenha então uma prudência, por exemplo, no campo da prudência, uma prudência humana, que é a virtude moral. Além do mais, Deus vai infundir prudência, que é a virtude moral infusa. Quer dizer que existe uma prudência moral e uma prudência moral infusa, tá? Existe uma virtude da pobreza moral e existe uma virtude da pobreza moral infusa. É o Crates e São Francisco, né? Crates de Tebas e São Francisco. Então não basta simplesmente falar de prudência no sentido moral, mas também da prudência. Por exemplo, quando a gente fala assim, desde o ponto de vista meramente humano, seria prudente que a Fraternidade de São Pio X não sagrasse bispos. Desde o ponto de vista meramente humano, tá? Prudência é meramente humano. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente ainda tem 2 bispos, né? São só 2, mas tem, né? Afinal de contas, talvez não é melhor criar esse reboliço todo?
Afinal de contas, tá bom, as excomunhões serão inválidas, mas a palavra excomunhão tem peso, mesmo quando ela é inválida, né? Então, desde um ponto de vista meramente humano, a prudência meramente humana levaria a pensar, não, melhor não fazer isso, né? Mas o que aconteceu, tanto com o Dom Marcel Lefebvre, como agora tem acontecido com o padre Pagliarani e o seu conselho em Menzingen? Eles estão sendo movidos por uma prudência sobrenatural. Uma prudência sobrenatural. Não é simplesmente uma prudência humana. Claro, agora vamos tentar justificar desde o ponto de vista da prudência humana. Mas só tem 2 bispos. Não são tão velhos, mas já são velhos, né? Ou o caos que a igreja se encontra. Então também eu poderia tentar justificar pela prudência humana. Vocês viram que no campo da prudência humana pode ter razões a contra e razões a favor. E esse negócio da prudência humana vai depender muito de quem está analisando, não é? Claro que tem uma objetividade, mas essa objetividade passa pela subjetividade ou dos membros da fraternidade ou dos modernistas da Igreja Conciliar. Para os modernistas da Igreja Conciliar, da Igreja Oficial, digamos assim, é totalmente imprudente desde o ponto de vista humano. Para a tradição, é prudente também desde o ponto de vista humano, dependendo do ponto de vista que se olhe. E nós estamos aqui defendendo subjetivismos. É porque, claro, toda história tem 2 versões. Quer dizer, você conversa, marido e mulher brigou. Escuta a versão do marido. Depois escuta a versão da mulher. Tem assim, tem perspectivas. E na cabeça dele é objetivo, se ele não é um mentiroso. E na cabeça dela é objetivo, se ela não é uma mentirosa. Só que essa objetividade passa pela subjetividade deles. Então aqui a prudência, a avaliação prudencial desde o ponto de vista humano depende também das circunstâncias que a pessoa está vivendo, né? Agora, a prudência sobrenatural, o bom da prudência sobrenatural é que é Deus que dá. Vocês estão vendo? A prudência humana, ela depende de umas circunstâncias muitas vezes. A versão do marido, a versão da esposa. Estou dizendo que nenhum é mentiroso, não. Mas eu, como sacerdote, que eles têm que usar as duas versões, eu falo, ele não está mentindo, mas tem isso. Ela também não está mentindo, mas tem, quer dizer, a circunstância faz com que a prudência seja como que mexida ali, né? Agora, quando Deus infunde a prudência, aí não tem problema, aí não tem erro. Por isso é preciso não somente a prudência moral adquirida, mas é muito importante a prudência moral infusa. Porque com essa nós não nos equivocamos. Então, quando a fraternidade fala, nós vamos sagrar bispos no próximo dia 1º de julho, não é uma decisão prudencial simplesmente adquirida. Com certeza, é uma prudência sobrenatural. É uma ação de Deus nos superiores, entendendo, como entendeu também Dom Marcel Lefebvre, quando fez as sagrações de 88, entendeu o que tinha que fazer. Era a operação sobrevivência da tradição, né? Graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? Graças a Deus muitas pessoas foram crismadas, muitos padres foram ordenados. Hoje em dia a fraternidade tem mais de 700 padres espalhados no mundo. Se Dom Marcel Lefebvre tivesse feito aquelas sagrações, onde estavam 700 padres? Onde estavam as crismas? Onde estava, né? Como teríamos mantido a tradição? Ele teria morrido, os padres que ele tinha ordenado tinham ficado aí, mas já estariam super velhinhos, e aí, como é que ia continuar? Né? Porque, claro, esses bispos modernistas têm cada vez mais modernismos na cabeça. Dificilmente retornam, né? Ou raramente, ou quase nunca retornam. Então, assim, tem que ter uma prudência sobrenatural para tomar uma decisão dessa com todo o peso que isso leva consigo, né? Prudência sobrenatural. Ou seja, o que é a prudência sobrenatural? É quando a nossa razão, orientada à ação, toda ela está retificada ao fim último. Então, as virtudes morais perfeitas, ou seja, quando a gente, que são virtudes morais em estado de graça, são virtudes morais que nos orientam para o nosso fim último, para Deus mesmo, né? Então, a prudência sobrenatural é uma ação de Deus na alma
em concreto na razão, mas não a razão especulativa, mas a razão prática. A razão especulativa, ela considera a verdade, considera os entes, as substâncias, as essências, os lipídios, não sei o que mais. Ela pensa, né? A razão abstrata, é uma razão mais abstrata, né? Os lúmen, os fótons, apreciar a beleza do universo, essa é a razão especulativa. Mas existe uma dimensão da nossa razão que ela está orientada para o fazer, para a prática. A gente chama de razão prática, né? Razão prática. Então, é uma ação de Deus na nossa razão prática, enquanto essa razão prática está orientada para o fim último. Essa é a prudência sobrenatural. Deus infunde na razão prática uma decisão prudencial que está totalmente orientada para o nosso fim último. E quem vai entender isso? Somente aqueles que têm vida sobrenatural e que estão orientados para o fim último. Então, para entender essa decisão, são pessoas que estão conosco, né? Normalmente. Mas vocês notaram que tem algumas pessoas que não estão na fraternidade que são capazes de dizer assim, olha, eu vejo alguns comentários de algumas pessoas que não estão nesse contexto da tradição, mas falam assim, olha, eu não sou da fraternidade, eu não estou na tradição, mas sabe que vocês estão certos? Eu já escutei vários comentários assim, né? Vocês estão certos, sabe que tem que fazer isso mesmo? Eu não sei por quê que eu acho assim, mas tem alguma coisa que diz que vocês estão certos, né? Eu já escutei comentários do tipo, né? Porque são pessoas que... Isso é Deus infundindo graças dessas pessoas, né? Deus infundindo, quer dizer... Aqui a gente entende um pouco o que são essas virtudes morais infusas. É isso aí. Depois, nós temos as virtudes principais, que são as virtudes da fé, da esperança e da caridade, que são virtudes que são teologais porque nos conectam direto com Deus, né? Olha só, isso daqui é só para vocês, talvez até continuarem a pensar durante o intervalo que nós vamos ter, para meditar um pouco algumas coisas, mas olha só que interessante. A Escritura diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito, e vocês aprenderam ontem que o Espírito tem duas capacidades puramente espirituais, que é a inteligência e a vontade. Olha só, pensem comigo. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade por um ato da inteligência. Por isso ele é chamado de Logos, palavra, verbo. Repito, o Pai gera o Filho por um ato da sua inteligência, e por isso o Filho é a palavra, o verbo do Pai. Segunda afirmação, o Pai expira o Espírito Santo por um ato da sua vontade, por isso o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Porque Deus é Espírito, em Deus existem duas capacidades totalmente espirituais, chamadas inteligência e vontade. Então, a geração e a expiração só podem estar conectados com isso que é Deus, que é Espírito. A geração em Deus não pode ter nada de material, porque Deus é Espírito. Então, aquilo que se gera do Pai só pode ser espiritual. É o verbo, é o Logos. Como tudo isso acontece na eternidade, significa o que na prática? Na eternidade. Na prática é uma palavra feia aqui, né? Mas na eternidade, o que significa? Significa que o Pai já gerou o Filho desde toda a eternidade, que nesse exato momento o Pai está gerando o Filho desde toda a eternidade, que o Filho já está totalmente gerado desde toda a eternidade, mas o Pai vai continuar gerando o Filho desde toda a eternidade. Porque não existe passado nem futuro, né? Essa eternidade significa que nesse exato momento o Pai está gerando o Filho. Mas nesse exato momento o Filho já está perfeitamente gerado. Mas que nesse exato momento ele vai continuar gerando o Filho eternamente. Um eterno presente. A perfeição ali, mas é um eterno presente. Interessante que isso que está acontecendo agora mesmo no Pai com relação ao Filho, é isso que acontece em nós pela virtude da fé. A fé é como que a participação na geração eterna do Pai em relação ao Filho.
Porque eu disse que a fé se assenta na nossa inteligência. Né? E é a doutrina comum da igreja. Né? Então quer dizer que a caridade é uma participação na inspiração do Espírito Santo por parte do Pai com relação à terceira pessoa da Trindade. Por isso essa caridade é totalmente sobrenatural. Né? Quer dizer que aquilo que existe desde toda a eternidade é perfeitíssimo, de alguma maneira se dá em Deus se dá pela glória, em nós se dá pela graça. Isso aqui por isso são virtudes teologais, são virtudes sobrenaturais. Não são virtudes morais infusas. São virtudes teologais, sobrenaturais. Aqui precisa uma nova ação de Deus. Não é infundir prudência sobrenatural, que eu acabei de explicar isso aí. Mas a virtude da fé é algo mais do que uma prudência sobrenatural. É algo mais do que uma virtude moral infusa. É a participação graciosa, de alguma maneira, daquelas coisas que existem na vida íntima do próprio Deus. O que existe na vida íntima do próprio Deus? Geração e expiração. Por isso produz em nós 3 virtudes, fé, esperança e caridade, como 3 só as pessoas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São virtudes assim muito especiais, a fé, a esperança e a caridade. São tão especiais que reproduzem, não é reproduzem, fazem com que nós participemos de uma coisa eterna que está acontecendo agora mesmo em Deus. E por isso só podem ser 3 as virtudes teologais. Não podem ser 4 e não podem ser 2, tem que ser 3. Porque de alguma maneira essas virtudes refletem as 3 pessoas da Trindade Beatíssima. Isso aqui é uma coisa gigantesca. Eu falei pouco para muita coisa, que dá para ficar horas e horas e horas e horas e horas meditando. Isso aqui explode assim a nossa mente, o nosso coração, e a gente deve ficar como que estático diante da majestade divina e falar, meu Deus do céu, eu não pensei que a minha alma era tão grande coisa assim, eu não sabia que a minha alma tinha uma coisa tão grandiosa assim. Né? Quer dizer, aquilo que existe em Deus é participado em mim. Né? Isso significa que no fundo, na minha alma, no núcleo da minha alma e nas capacidades espirituais da minha alma, nesse exato momento, o Pai está gerando o Filho. O Pai está inspirando o Espírito Santo, claro que é através do Filho, filioque procedit, né? Qui cum patria filioque procedit. Porque o Pai inspira o Espírito Santo enquanto Pai. Então, se ele é Pai, necessariamente leva consigo o Filho. As coisas aqui são muito bonitas, hein? Muito belas. E por isso as virtudes teologais, vocês entendem por que nós não podemos brincar com a fé agora, né? Não se pode ler qualquer livro perigoso para a fé. Não se pode colocar a esperança em perigo, duvidar dos... O que é a esperança? A esperança é como uma confiança que nós temos nos meios que nos dão a graça. A confiança, o típico da esperança são os meios da graça. Quais são os meios da graça? Sacramentos. Por isso, para nós católicos, a gente não pode ler material que vai contra a fé católica, nós não podemos ler livros do Leonardo Boff, nem do Padre Karl Rahner, nem desses hereges por aí, né? Não podemos, porque isso coloca em perigo a nossa fé. Por que nós, na tradição, temos até medo da missa nova? Porque coloca em perigo a nossa fé. Nós queremos evitar qualquer coisa que coloque em perigo a nossa fé. Né? Sacramentos duvidosos. Como é que eu vou me confessar como sacerdote que, em vez de dizer, eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala assim, olha, Deus te perdoou, vai em paz. É que nesse caso não teve absolvição, não posso me submeter a sacramentos duvidosos. Não, nesse caso nem duvidoso né? Claro que foi inválido, né? Inválido. Porque falta a forma, né, do sacramento. Então, a gente fica com medo dessas coisas. Como é que eu vou massacrar a minha esperança com meios duvidosos para a salvação? Não pode. Por isso o católico tem muito cuidado de não colocar a sua fé, a sua esperança, a sua caridade em risco,
Como é que o filho amou o pai aqui nessa terra de maneira excelsa, excelente? Oferecendo sua vida no sacrifício da cruz. Claro que sim, oferecendo sua vida no sacrifício da cruz. E como é que nós temos acesso ao oferecimento da vida do filho no sacrifício da cruz? No sacrifício da missa. Então, onde é que nós podemos exercer maximamente a nossa caridade? Pois, onde maximamente o filho exerceu a sua caridade, oferecendo sua vida ao Pai no sacrifício da cruz, oferecendo a nossa vida ao Pai no sacrifício da missa. Aqui está o maior ato de caridade. É onde nós podemos viver mais intensamente a caridade, o amor de Deus. E depois vai irradiar também em ações caridosas para com os irmãos, para com os mais pobres, como queiram, né? Mas tem que receber aqui do sacrifício da missa, que é o ato de caridade por excelência. O ato de obediência por excelência. É o sacrifício do Filho ao Pai. Bom, eu teria muito ainda para falar para vocês, mas tudo isso é aperfeiçoado ainda pelos dons do Espírito Santo, né? Mas aqui eu não vou conseguir falar. São dons que aperfeiçoam tanto a nossa inteligência quanto a nossa vontade. Mas, enfim, talvez fique para uma outra conferência. Dessa maneira, indo desde o mais simples, que são as virtudes morais adquiridas, passando pela graça de Deus, que já coloca em nós virtudes morais infusas, e atingindo um crescimento naquelas virtudes que foram colocadas em nós no momento do batismo, a saber, fé, esperança e caridade, a nossa vida vai ganhando, então, esse equilíbrio, essa estabilidade da qual eu falava antes, né? Mas tem que estar essas coisas, tá? Não basta simplesmente, eu tenho muita fé, mas eu não trabalho nada no campo das virtudes morais. Sou imprudente, sou injusto. Não combina com um católico isso aqui, né? Então a harmonia passa, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, assim também os católicos devem ser perfeitos nas coisas divinas e perfeitos nas coisas humanas. E as coisas humanas são as virtudes morais adquiridas e que aperfeiçoam todo esse sistema. Virtudes morais infusas e que deixam realmente santo. Crescimento nas virtudes da fé, da esperança e da caridade são virtudes totalmente... São gigantes, né? Virtudes gigantes, assim, que Deus nos concedeu. O que é uma vida de santidade, então? Uma vida de santidade é uma vida onde a gente vai crescendo na fé, na esperança e na caridade. O padre Garrigou Lagrange, que eu estou me baseando bastante nesse retiro, ele tem uma tese que é constante nessa obra. Ele diz assim, a contemplação infusa não é um privilégio místico. A contemplação infusa, ela se inscreve na vida normal da santidade quando as virtudes teologais se desenvolvem. Uma pessoa que já tem a fé sobrenatural, se a fé se desenvolve, necessariamente ela vai chegar na contemplação infusa. Ou seja, a contemplação infusa nada mais é do que a fé no seu estágio mais perfeito aqui na Terra. Isso significa na prática que, sei lá, aquilo que Santa Teresa tinha, né, quando ela estava lá cozinhando, estava cozinhando lá e de repente ela começa a contemplar um mistério de Deus em plena cozinha, né? E aquilo como que absorve a alma dela em Deus e infelizmente o alimento acaba se queimando porque ela como que se distrai em Deus, né? Se distrai em Deus, né? Não aconselho que isso aconteça muito com as donas de casa, né? Porque senão vai ficar muito ruim. Mas alguma vez aconteceu com Santa Teresa isso aí, pelo que parece. Isso é contemplação infusa. A pessoa está assim... É um exemplo de contemplação infusa. A pessoa está andando pela rua e de repente vem um... Uau! Nunca tinha pensado nisso sobre Deus. Quer dizer que a fé que eu tenho é uma participação da geração do verbo. Mas só entra nesse mistério, né? E vai caminhando pela rua, mas assim como que absorta em Deus. Vai fazendo tudo, mas assim, uma espécie de um gáudio interior diferente, que é Deus que está concedendo aquilo para a alma, né? Contemplação infusa. Deus está infundindo uma verdade na alma, como que, sabe quando
eu não sou não sei muito essas coisas da roça, né? Mas os cavalos, antigamente não sei se fazem ainda, né? Porque agora acho que não vão fazer, porque faz o animal sofrer. Mas pegava um ferro e marcava o cavalo com uma espécie de ferro, não é? E aí o cavalo ficava marcado com aquilo, né? Eu penso que a contemplação infusa é um pouco isso. Tem um momento que Deus vem e marca nós, que somos meio cavalos, né? E a gente e fica absorto na dor. Não, na contemplação. Aquilo tem um significado grandioso para a gente. E às vezes pode acontecer com alguns santos que as pessoas às vezes perdem até os sentidos habituais, né? Um São Padre Pio, que quando começava a Santa Missa, ele entrava no mistério da missa e... Pobrezinho de vocês, vai ficar lá 3 horas e ele meia hora só na consagração do pão, né? Da hóstia. Porque realmente ele entrava tanto, né, ali no momento da consagração, que ficava absorto no mistério divino, que não conseguia sair facilmente, né? Por isso a missa do Padre Pio demorava 2 horas e meia, de semana, tá? Sem sermão. Sem sermão. Não tinha sermão, não. Por sinal, eu ouvi falar que o Padre Pio não era bom pregador, não, hein? Não era bom pregador, ele era bom rezador de missa. Mas pregador, não. O pessoal ia para a missa dele não é por causa do sermão, não é por causa da missa mesmo, né? O rito da missa era celebrado pelo Padre Pio, era uma coisa assim, que as pessoas queriam estar, né? Porque era uma coisa, ele entrava mesmo na missa, né? E o sermão dele nem importava muito mais, que era o Padre Pio, né? Tinha uma autoridade moral terrível da santidade. Então só o rito da missa. Durante a semana, 2 horas e meia, 3 horas. Sem sermão. A missa que nós tivemos hoje é a mesma, né? Mas assim, é impressionante. É que o Padre Pio não conseguia avançar. Ele não conseguia avançar. Então, para o Padre Pio dizer, sei lá, né? Aufera nobis quesumus domini iniquitatis. E essas palavras já aprendia o Padre Pio, né? Quorum reliqua ixunt. Aí o Padre beijo volta a ele. Ficava absorto, né? Ou ali, quando elevava o Senhor, né, o corpo de Cristo, então ele não queria mais abaixar, né? E quando ele abaixava e se ajoelhava, ele não queria mais se levantar, ele ficava, né? Então, claro, uma missa celebrada dessa maneira é para 2 horas e meia, 3 horas, né? Contemplação infusa. A contemplação infusa às vezes pode atrapalhar o nosso dia a dia, como vocês estão observando, né? A rapidez do povo de São Paulo, né? Trabalho, 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 trabalho. Então, ser muito contemplativo às vezes pode atrapalhar algumas coisinhas, né? Mas, enfim, claro que Deus Nosso Senhor daria todas as condições para que tudo acontecesse de maneira harmônica, sem atrapalhar os deveres habituais de Estado, né? Porque faz parte da santidade. Pode ter desequilíbrio também, não. Tem que cumprir os deveres de Estado. Faz parte da nossa vida espiritual. Porque tem que ser virtudes humanas com virtudes sobrenaturais. Não pode ter um descompasso, né? Portanto, a santidade que Deus concede está conectada com essa... Tem a ver com tudo isso também. Bom, então, o que eu falava? Que nesse pequeno intervalo de 30 minutos, valendo a partir de agora os 30 minutos, portanto, nós vamos voltar daqui a 30 minutos. Vamos voltar daqui a 30 minutos, valendo a partir de agora. Então, nesse intervalo, pensem um pouco nisso, né? Eu queria um pouco de silêncio, tá? Ou aqui na capela, ou passeando por aí, né? Pensem um pouquinho nisso, né? Quais são os desequilíbrios, ou quais são os equilíbrios onde nós podemos chegar para ter uma vida mais equilibrada, mais estável, virtuosa, no fundo é isso, né? E a partir de uma vida virtuosa, quem sabe, até heroicamente virtuosa. E onde a gente tem que se examinar no dia a dia? Quando fala exame de consciência, seria muito bom que a gente fizesse um exame de consciência toda noite antes de dormir. Qual o objeto desse exame de consciência? Tá, são pecados, mas deveriam ser virtudes também. E quais são as virtudes? Pois essas, né? Prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança, caridade. Vou acrescentar uma específica, humildade. É isso, né? Examinar dessas 8 coisas já está bom demais, né? E com o passar do tempo, fazendo exame de consciência, a gente vai aprofundando mais. Tá vendo como o exame de consciência não é só aquele exame de consciência para se confessar, que já está muito bom, mas que pode ser ótimo? Deveria ser um exame de todo dia deveria ter ali antes de dormir um pequeno exame de consciência. Talvez não só para ver pecados, mas para tentar ver ali como é que está a vida espiritual de maneira geral. E entender um pouco essa realidade, porque senão a falta de conhecimento próprio
é o motivo pelo qual também a gente não avança, né? A gente não se conhece, não sabe quem é, não sabe onde é que a gente está, quais são as metas, quais são os objetivos, então vai ficando para trás, né? Vai ficando aquela piedade que não tem combate, não tem luta, não tem dilatação da alma para que Deus conceda mais e mais e mais. Bom, é isso. Vamos pedir ao bom Deus que nos ajude nesse caminho da virtude.